Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo, né? Hoje eu estou num ambiente totalmente diferenciado, né? Estou ausente aí do meu estado, porque eu estou trabalhando. Como eu já me posicionei aqui, tem sido algumas correrias atípicas, né, do trabalho. E eu tenho que atender, porque é de lá que eu tiro recurso para que eu possa me manter minha casa de uma forma natural, né? E dou graças a Deus por isso. Eu estou nesse ambiente, ó. Tá ali o sol, né? Já de manhã. Então hoje eu estou nesse ambiente aí. E a tudo dai graça. Tudo nós devemos dar graças a Deus. E quando nós, né, olhamos para essa imensidão do mar, né? Aqui nós vemos esse mar. Não sei se é um mar aberto, eu sei que eu não consigo, eu me perco no horizonte, né? Eu me perco no horizonte. Nós vemos a grandeza de Deus. O próprio Isaías, parece que Isaías fala da majestade do Senhor, ao ponto de dizer que Deus, né, Ele mede esses céus a palmo, que Deus toma os oceanos na concha das suas mãos, que as nuvens, né, as nuvens ali atrás, são poeira do seu pé. Então, quando nós olhamos, né, para tudo isso que eu estou vendo aqui, que eu até mostrei para vocês aí, deixa eu mostrar mais uma vez. Quando nós olhamos para tudo isso, né, essa milhões e bilhões de metros cúbicos, né, de água, e nós vemos que elas obedecem a ordem de Deus de não ultrapassar isso aqui. Você veja que quando tem uma catástrofe, né, de um tsunami, um maremoto, as águas não obedecem, elas invadem mesmo. Nós temos aí relatos em outros países de destruições, de tragédias que dizimaram muitas vidas, porque as águas, elas na sua força, ultrapassaram o limite, né? Qual a força que essa água tem se ela vier tudo com força para cá? Mas pela palavra de Deus, só vem até aqui e voltam. E voltam. Você veja que Tiago, ele fala que assim também é a pessoa que duvida de Deus, é semelhante à onda do mar, né? Parece que é isso que ele diz. Eu estou sem a Bíblia, estou aqui apenas sentado. Então, meus irmãos, o que eu estou querendo falar? Onde eu estou querendo chegar com isso? Você veja que esse Deus, sendo tão grande, né, ele chama as estrelas pelo nome. A Bíblia diz que o seu brilho ofusca o brilho do sol. Você veja, esse Deus sendo tão grande, majestoso, soberano, né, tremendo, Deus excelso, um Deus glorioso, que detém todo o poder e autoridade. Um dia ele falou, um dia ele olhou para o mundo que estava perdido. Ele já havia dado uma oportunidade para a humanidade na época de Noé de recomeçar, ao ponto dele dizer lá: eu me arrependo de ter feito o homem. E ele deu uma nova oportunidade, e o homem veio a falhar depois de Noé. Pior ainda, não houve um conserto, mesmo Deus fazendo uma aliança, né? Uma aliança de que não destruiria mais o mundo através das águas. Você veja que a terra
ela, mesmo depois de Noé, se corrompeu. Não tinha mais chance. Deus poderia falar assim, ó, não tem jeito. Esses camaradas aí não tem jeito. Essa turma aí, o jeito que tem é eu passar o cerol, né? Falar assim, passar o cerol em todo mundo e acabar com essa bagunça. Mas o que Deus fez? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que maravilha, meus irmãos. Esse versículo, né, ele tem assim um poder de pregação, né, ele tem um poder de pregação que só esse versículo dá para a pessoa fazer assim um mês de seminário, um mês de trabalho para levar as pessoas a aceitar o apelo de aceitar Jesus como Salvador. Se é que as igrejas fazem ainda esse apelo. Porque o que eu vejo aí em muitas igrejas é essa pastorada, esses fariseus hipócritas, só fazer apelo para quem quer ser dizimista, para quem quer ser ofertante, para fazer aquela barganha, né? Aquela barganha carnal que eles ficam dentro das igrejas aí, levando as pessoas a fazer, do toma lá, dá cá, e fica aí as igrejas mal vistas. Como eu andava aqui com o pessoal aqui, mesmo aqui no estado, aí eu peguei uma estrada ali, eu falei, meu Deus, como tem igreja nesse lugar? Daí eu falei de uma certa placa de igreja, aí eles começaram, assim, unânimes, dizer, olha, as pessoas passam fome para dar dinheiro nessa igreja. As pessoas, porque essa é a fama que as igrejas têm passado. Essa é a fama. Não é mais aquela coisa de que o crente ele vai fazer com que a pessoa, né, quando fala do crente, essa pessoa aí largou o pecado, essa pessoa aí agora é um bobão, tá na igreja agora, não quer mais saber de beber, não quer mais saber de fumar, não quer mais saber das coisas desse mundo. Não. Hoje em dia as igrejas, né, quando se fala do crente, esse aí só quer saber de dar dinheiro para pastor e por aí vai. Então, esse versículo de João 3,16, ele tem muito conteúdo, né? Ele tem muito conteúdo porque nele mostra o real propósito de Deus e o porquê da existência de Jesus Cristo, que é o seu Filho, que um dia veio nesse mundo. Um dia, verdadeiramente, ele veio nesse mundo para que por meio dele o mundo fosse salvo. Não existe salvação, né? Não existe salvação dos pecados, da morte do pecado, em nenhum outro a não ser Jesus. Porque as pessoas andam muito preocupadas em não morrer. Ninguém quer morrer. Não é verdade? Eu não quero morrer, embora eu estou muito bem resolvido com isso, porque eu sei que um dia vai acontecer. A qualquer momento vai acontecer. Eu peço que Deus me guarde das tragédias, que Deus me guarde dos acidentes, do homem sanguinário, homem escarnecedor. Todo dia, todo momento eu oro para Deus me guardar. Eu vou mais tarde seguir para o Rio e vou pegar um voo. Eu oro para Deus me guardar no meu voo. Entendeu? Eu não quero ter acidente de ônibus quando eu pego, de uma bala perdida, de uma tragédia. Entende? Mas eu estou muito resolvido com a questão morte, sabendo de que um dia isso vai acontecer. Quisera ou quero eu me encontrar com meu Senhor nos ares através do arrebatamento
sem experimentar a morte. Eu creio nisso, meus irmãos. Eu creio que Jesus veio um dia, veio ao mundo, o Filho de Deus veio ao mundo, em carne, em sangue. Creio que aqui tudo aconteceu, no que a Bíblia relata. Creio que ele subiu e creio na promessa que ele falou. Do mesmo jeito que me viste subir, me verão voltar. Eu creio nisso. Creio no arrebatamento da igreja, que a qualquer momento vai haver esse arrebatamento, né, secreto, onde vai sumir milhões e milhões de pessoas que servem a Jesus, que aceitaram a Jesus, que abnegam e negam este mundo, que vive negando a si mesmo, que foge da aparência do mal. Então você veja, porque ele amou o mundo de tal maneira. Mas você veja que muitas das vezes o mundo, né, não tem dado para Jesus. Desculpa, foi o bicho que subiu aqui no meu pé, eu fiz uma ladainha tremenda aqui. Mas você veja que Jesus, que Deus, não recebe o feedback, né, que ele deu para o mundo. Ele não recebe. Jesus não recebe esse feedback. Jesus não recebe do mundo o que ele deu, que foi amar. Ele abriu mão do céu para o mundo. Mas as pessoas não querem abrir mão do mundo em favor do céu, para ter o céu. Aí o que acontece? A gente vê esse mundo caminhando de mal a pior. Não existe mudança, pessoal. Eu saí do Rio, fiz uma escala em São Paulo, fui para João Pessoa, vim para Recife, perdão, de Recife eu fui em Maceió. Não muda. Nada menos ou nada, pode ser a mais, mas está tudo a mesma porcaria. Todo mundo no pecado, ninguém quer saber de nada. As transgressões de caráter da pessoa ser desonesta, das pessoas não se respeitarem, não respeitar a Deus, cada um nas suas crenças, nas suas etnias e ideologias. E assim vai o mundo cada vez mais perdido e longe de Deus e próximo do inferno. Não muda. Eu estou falando de Estado, mas quem anda esse mundo, né, viaja para outros países, vai ver que não muda. E se mudar, né, então a Bíblia está mentindo. Mas como ela não mente, né, e a Bíblia diz que a iniquidade vai se multiplicar, o amor vai se esfriar, é isso que nós temos visto. Uma iniquidade que se multiplica nesse mundo e o amor se esfriando. E Deus cada vez mais sendo ridicularizado, como o próprio Paulo fala lá em Timóteo, né, 2 Timóteo 3, quando fala dos males, corrupções dos últimos dias. As pessoas têm se tornado mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. É isso que tem acontecido. Porque ao invés de nós intensificarmos, ver as igrejas intensificar a pregação do Evangelho da salvação, do Evangelho que veio para salvar o pecador dos seus pecados, do pecado da morte, as igrejas estão interessadas em outras coisas. Estão interessados, os líderes estão interessados com a página da Forbes. Só falta eles querer uma calçada da fama gospel. A calçada da fama gospel. Quem é o melhor líder? Quem é o melhor cantor gospel? Aí você vê essa porcariada, não sei nem se eu estou falando a morfologia certa, que a gente vê por aí. Essa falta de qualidade de pregação, essa falta de qualidade de música gospel.
É o que a gente vê por aí. Eu estou falando demais, meus irmãos? É mentira, Jesus, o que eu estou falando? Jesus, é mentira o que eu estou falando, Jesus? Não é mentira. É o que a gente vê por aí. Cada vez mais o meio gospel está mais ruim, para mim não falar outra coisa. Cada vez mais complicado. Por quê? Porque as pessoas, elas não querem compromisso com Jesus, na essência do Evangelho. Na essência do Evangelho. É todo mundo se tatuando dentro da igreja, entendeu? É todo mundo usando piercing dentro das igrejas. Não, é um tal de... Não tem nada a ver dentro das igrejas. Dentro das igrejas, eles estão trocando o nascer de novo, aquele que está em Cristo Jesus, a nova criatura, eles estão trocando por aquele que está em Cristo. Não tem nada a ver certas coisas nesse mundo. Meu filho, eu vou dizer uma coisa para você. É daí para pior. É assim que está. Não tem nada a ver. Não, mas eu ali dei uns beijos. Eu sou casado, mas eu dei uns beijos na varoa. Mas não tem nada a ver, não. Depois eu me acerto. Ah, eu adulterei. Eu roubei. Eu tô tendo relações ali com uma amiga de trabalho. Não, mas não tem nada a ver. É assim, é daí para pior. Eu tô bebendo. Eu tô fumando. Entendeu? Nada. Olha, eu não fumo nem nicotina. Agora eu tô fumando eletrônico. Tá? Não tem nada a ver. É assim que tá as coisas por aí. Porque o sujeito que está lá em cima do como é que fala? Do púlpito, né, que está lá em cima do altar, ele não prega mais sobre censura. O que a Bíblia diz de censura do crente para com este mundo. Ele não prega. Você chega nisso aí, nessas igrejas aí, muitas delas é um programa de auditório. Tem uns aí que só faz os outros rir. Só vai pro altar para fazer 2 horas fazendo as pessoas dar gargalhada. Eu vou no show de stand-up. Ou então eu pego o meu YouTube, ligo lá na escolinha do professor Raimundo e vou ver Zorra Total, Praça é Nossa, entendeu? Porque o sujeito só usa o altar para fazer as pessoas rir. O evangelho da piada. Então a gente que leva as coisas a sério, a gente acaba pagando um preço por causa da falta de seriedade, né? Como diz Pedro lá em 2 Pedro 2, né? Esses camaradas, esses falsos mestres, eles dissimulam e infamam o Evangelho de Cristo. É verdade, meus irmãos. Só que muitos aí não querem se expor. Aí eles caem na deles também. Entendeu? Cai na dele, porque eles não querem se expor. Eles vê a outra. E tem igrejas aí que elas eram tradicionais. Aí viu o outro líder da outra igreja conquistando riqueza, aparecendo na Forbes, tendo emissora de TV. Aí eles foram pelo mesmo caminho. Começaram a explorar o povo na igreja. Como tem igreja aí que a vida deles é explorar o povo. Esses fariseus hipócritas, gananciosos, que vive de explorar o povo. Por isso que para eles querem abrir igreja. Mas vê se eles abrem igreja em alguns sertões por aí. Vê se eles abrem igreja em cidade aí que tem 3.000 habitantes, 5.000 habitantes, 10.000 habitantes. Pessoal, eu estou falando para vocês a realidade. Eu já vi. Eu vim desse meio aí. De ter cidade com 5.000 habitantes, que o aluguel era R$3.000. E com o custo do pastor naquela cidade, né? Às vezes eles não botavam nem casado, botavam solteiro para não ter problema de pagar aluguel, porque o solteiro podia dormir na igreja. Se a igreja lá, o aluguel dela fosse 3.000 com salário, né, do pastor lá para sustentar ele, chegasse a 4.500 e a igreja desse R$5.000 ou menos, ele já fechava. E a sede tinha gordura pra caramba, porque a sede
dava o triplo, ou 5 ou 10 vezes mais o valor do custo para manter ela. Mas eles fechavam a igreja, eles pouco estavam ligando para as aulas. Entende, meus irmãos? Eu cheguei ao tempo limite para o meu vídeo, mas eu vou voltar dando continuidade a esse tema que eu estou aqui falando. Saiba de uma coisa, meus irmãos. Esse mundo que nós estamos vendo aí, que as pessoas se enchem de vaidade, acham que são melhor do que as outras, ele vai ter um fim. E o arrebatamento da igreja vai acontecer. E Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.